2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Os versículos 1 a 6, vamos fazer uma leitura inicial do versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não tens pregado, ou se aceitas espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por essa noite, podemos juntos louvar o Teu santo nome, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, agradecer pela oportunidade que temos de servir mais essa vez aqui na Tua casa, e pedimos que o Teu Espírito Santo nessa noite trabalhe em nossas mentes, para que possamos entender que realmente devemos ter mentes fortes, e assim possamos estar utilizando as nossas mentes para a Tua honra e glória. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, de forma que possamos ser transformados, modificados, e que possamos procurar fazer diferente daquilo que temos feito até o momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém. Hoje à noite nós vamos falar sobre mentes fortes. Eu escolhi esse título, Mentes Fortes, porque se eu falasse crentes fortes, alguns poderiam entender outra coisa, né? Principalmente os calistênicos. Tá falando para mim. Aí os outros, mas só para eles? Então eu falei, mentes fortes serve para todos, não só para aqueles que se acham fortes. Porque de fato é o que nós precisamos como cristãos. Como crente, nós precisamos ter mentes fortes para não sermos enganados. Crentes que têm mentes fortes, com base na palavra do Senhor, não é enganado. Certa vez um professor, para verificar se os seus alunos estavam sendo bem instruídos e prestando atenção no que ele falava, ele deu uma prova que o enunciado dizia o seguinte: leia atentamente todas as questões e somente depois de lê-las dê as respostas. Todos poderiam ter tirado um 10 naquela prova, seria muito fácil, porque quando chegou na última questão, estava escrito assim: responda apenas a questão a seguir. Você leu atentamente todas as questões anteriores antes de respondê-las? Aí aqueles que leram atentamente, não foram respondendo, tiraram um 10. Mas como a maioria, ou como todo mau aluno, a maioria não percebeu a lição de vida que o professor estava aplicando com aquela prova. Ele muito simplesmente já leu a primeira pergunta, essa aqui está sem resposta, foi respondendo. Ele foi respondendo, chegou no final, não precisaria ter respondido, era só responder a última. Mas nós, seres humanos, somos falhos, não prestamos atenção naquilo que deveríamos prestar atenção. Aí costumamos falar, mas errar é humano. Aí eu digo, sempre temos uma boa desculpa, né? Essa desculpa de errar é humano é uma boa desculpa que nós procuramos dar, mas não justifica. Desde os primórdios, os seres humanos têm dificuldade em seguir fielmente as instruções do Senhor. Tem dificuldade de seguir as instruções do Criador. Uma das primeiras instruções que o Criador deu foi relacionada às árvores frutíferas do jardim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, nós lemos: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
versículos 16 e 17 desse capítulo, nós temos aqui as instruções do Senhor a eles com relação a essas árvores. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos que, da mesma forma como aqueles alunos falharam, respondendo logo de imediato, porque não prestaram atenção nas instruções, o ser humano também falhou e não teve a sua santidade confirmada, porque o ser humano foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus, não tinha pecado, mas a santidade, o estado de santidade sem pecado ainda precisava ser confirmado. E como isso seria confirmado? Através desse teste que foi colocado no jardim. E muitos pensam que o teste é relacionado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não comessem, não teria pecado, não teríamos os problemas que temos hoje. Mas comeram, então falharam no teste. Mas para mim o teste está na árvore da vida e não na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que as instruções aí são: de todas as árvores comerá, mas a única que não pode comer é a do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida podia comer também. Não está falando que não podia comer da árvore da vida, só não podia comer do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem não passou no teste. Se tivesse prestado atenção no que o Senhor tinha falado, poderia ter comido da árvore da vida, e hoje estaríamos sem nenhum problema. Adão estaria vivo até hoje, porque teria santidade confirmada, porque ouviu o que o Senhor falou. Mas o ser humano, desde o começo, tem a tendência de não ouvir o que Deus diz e fazer o contrário do que Ele fala para não fazer. Justamente o que falou para não fazer foi o que fizeram, e aquilo que deveriam fazer, não fizeram. Então, por desobediência, não tivemos a santidade confirmada, e Cristo teve que vir a esse mundo para resolver o problema da morte. Certamente, se dela comeres, morrerás. E a morte passou a reinar nesse mundo, e os seres humanos passou a ser assolado pela morte. Hoje, Cristo é a cabeça da igreja local. E o nosso texto aqui, 2 Coríntios capítulo 11, também diz que Ele é o noivo da igreja. Portanto, cada igreja local tem que ser apresentada fiel e sem máculas a Cristo. A palavra de Deus nos dá muitas instruções com relação a isso, mas nós temos a tendência de não ouvir as boas instruções e fazermos aquilo que não é correto. Mas nós temos aqui uma boa instrução: a igreja local tem que ser fiel, ser apresentada fiel e sem mácula ao noivo Jesus Cristo. Essa passagem de 2 Coríntios 1-6, vemos claramente que o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus, o próprio Satanás e seus anjos, visa atacar as mentes dos membros da igreja para que eles se desviem da devoção a Cristo. Nós, como igreja, a palavra é clara: prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Devemos olhar para Ele e não desviar. Devemos ser devotos a Jesus Cristo. Devoção, para quem não sabe o que significa a palavra, é o mesmo que afeição intensa. Isso é devoção. Então nós temos que ser devotos a Cristo, não desviar nem para um lado e nem para o outro, continuar com os olhos firmes no alvo, que é Cristo. Mas Satanás e seus anjos atacam a mente para que a gente ande desviando, desvie da nossa devoção.
O crente que não é devoto a Cristo, o noivo, mancha a pureza da noiva. E a noiva é a igreja. Então, quando tem um crente que faz parte desse corpo, que é a igreja, que não está com uma vida santa, pura, está manchando a noiva de Cristo. É só você imaginar uma noiva indo para um casamento, aquele vestido branco todo manchado. Aquelas manchas seriam aquele pecado ou aquele cristão que está pecando, envergonhando a noiva. E automaticamente o noivo, com essas manchas e seus pecados em sua vida. Então nós temos que ouvir as instruções da palavra do Senhor. Precisamos ser servos, crentes, devotos do Senhor Jesus Cristo, com mentes fortes. É nesse sentido que eu estou colocando aqui, mentes fortes, mentes que não são desviadas pelo inimigo, mentes que não são desviadas por pessoas, por toda sorte de vento, mentes firmadas no Senhor, devoção a Cristo, afeição intensa. Ele é o meu Senhor e eu vou seguir, eu não vou me desviar e não vou manchar a pureza da noiva. Então precisamos ser crentes devotos ao nosso Senhor com mentes fortes. Nessa passagem, logo no começo dos primeiros 3 versículos, nós vemos aqui uma preocupação do apóstolo Paulo com o despreparo da igreja de Corinto. Porque a igreja pode ficar despreparada. E é claro que o ministro da igreja, nós vamos ver no final, que o ministro da igreja é aquele que deve orientar a igreja, instruir, mostrar o que a palavra de Deus diz, para que ela não fique despreparada. Acompanhe comigo os primeiros versículos. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como, olha como que diz aí que a igreja tem que ser apresentada, como virgem pura a um só noivo. Quem é esse noivo? Quem é esse esposo? Que é Cristo. Tem que ser apresentada como virgem pura ao esposo que é Cristo. Paulo teve que fazer uma coisa aqui que era contra os seus princípios. Paulo teve que exibir suas credenciais de apóstolo, mesmo reconhecendo que isso não é o correto a se fazer, você ficar se autoglorificando, se exibindo, se elogiando. E ele teve que fazer isso, mesmo reconhecendo que não é certo. Olha o que ele diz no versículo 18 do capítulo 10: não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então aquela pessoa que fica se louvando, se elogiando, ela não é aprovada. Aprovada é aquela que o Senhor louva. Mas, infelizmente, as circunstâncias que o apóstolo Paulo estava tendo com aquela igreja o forçaram a enfrentar a exigência da situação, de acordo com o provérbio 26:5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Foi isso que ele fez. Ele estava lidando com insensatos e ele estava respondendo de acordo com a insensatez deles. Então, se for no caso aí, ele foi obrigado a apresentar as suas credenciais. Nós vemos que essa frase aí no primeiro versículo, quisera eu me suportasse um pouco mais, fica evidente que ele estava constrangido em se autoglorificar. Essa frase também foi traduzida na NVI: por favor, sejam pacientes comigo. O apóstolo Paulo pediu para eles terem paciência com ele, porque aquilo ali era uma loucura. Ele tem que ficar se autoelogiando para provar que de fato ele era um servo do Senhor e que estava falando a palavra do Senhor. Então tenha paciência comigo. Pelo fato
que a igreja estava o quê? Despreparada. Ele teve que se autoelogiar e falar quem ele era e apresentar suas credenciais. A igreja estava despreparada e lhe foi avultado então dois sentimentos, um de cuidado e o outro de receio, por causa do despreparo da igreja. No versículo 2, um grande cuidado. Como nós vimos isso? Aí nós vemos um verbo substantivo, por isso a pronúncia é diferente aí também, né? Zelo por vós com zelo de Deus. Isso mostra o quê? Um grande cuidado. O zelo dele era um zelo que vinha do próprio Deus. Revelava uma preocupação pelo fato de ele estar caindo na insensatez de se autoglorificar. Então ele falou: olha, eu zelo por vós com o zelo de Deus. É por isso que eu estou me autoglorificando. Após demonstrar então esse grande cuidado pelo povo de Deus, ele continua com uma metáfora para explicar melhor o problema que a igreja estava enfrentando ali com o seu despreparo. Então ele continua com a metáfora do casamento. Tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Aqui é a metáfora de um casamento, que ele estava usando para que as pessoas pudessem entender o ponto que ele iria continuar. Eu quero aqui abrir um parênteses, falando sobre casamento, indo em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, lá fala sobre esse casamento, fala sobre as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento de Cristo. Um casamento hebraico, só para entendermos o que seria esse casamento, como vai ser o casamento de Cristo, nós vamos ver como era o casamento hebraico. Primeiro era o noivado, um pouco diferente do nosso, o noivado do judeu. Às vezes era até criança, eram crianças e ainda eram prometidos, e eles ficavam noivos, e ali tinha um contrato que eles tinham que manter, e depois até poder se apresentar à noiva, que seria a segunda fase desse casamento, e a terceira fase, que é a cerimônia, que é a festa, e que era a troca de votos. Então, 3 fases do casamento do judeu: noivado, primeira fase, apresentação e cerimônia. Agora, como seria no caso da igreja? A igreja se tornou noiva de Cristo pela escolha soberana na eternidade passada. Então, as crianças do casamento judaico, muitas vezes ainda crianças eram prometidas uma à outra. E a igreja também, na eternidade passada, já tinha se tornado a noiva de Cristo, porque Deus, antes da fundação do mundo, já sabia, ele escolheu quem seria aqueles que se converteriam. E ali em Efésios capítulo 1 fala sobre isso, que foi antes da fundação do mundo. Hebreus capítulo 13 também fala sobre isso. Agora, quando que vai ser a apresentação da noiva para Cristo, para depois ter a festa do casamento? Essa apresentação será no arrebatamento. Então hoje nós estamos aqui, a igreja é a noiva, está aguardando sermos apresentados a Cristo, que será no arrebatamento. João capítulo 14, 1 Tessalonicenses 4 fala sobre essa apresentação. Ainda nós estamos na primeira fase do casamento, apenas noivos, mas uma hora ou de uma hora para outra, a qualquer instante, podemos ser apresentados ao noivo, que é Jesus Cristo, no arrebatamento. E quando será o final? Qual seria a festa, as bodas, a cerimônia final, né, que é a terceira fase? A terceira fase, a final, vai se realizar no estabelecimento do reino milenar e se estenderá todo por esse período de 1000 anos.
Então, estamos na fase do noivado. Cristo, quando voltar, vão ser apresentados a Ele como noivas, como noiva, e depois a igreja voltará e o casamento de fato será consumado. Então, podemos ver que muitas vezes o termo noiva é mencionado na Bíblia como igreja. Aqui no capítulo 11, a noiva que está se referindo à igreja. Em Efésios capítulo 5 também. Agora é interessante notar, nós até fizemos a leitura aqui sobre aqueles que são os chamados. Em Apocalipse capítulo 1 fala dos que são chamados. Bem-aventurados que são chamados. Os chamados não se trata da noiva. Ele ia pensar, mas os chamados é a igreja, esses que são chamados. Não, os chamados não se trata da igreja. Os chamados são os convidados para o casamento. Então, bem-aventurado aqueles que forem convidados para o casamento de Cristo com o noivo. Agora, se os convidados não é a igreja, não somos nós, quem são esses convidados então? Quem que vai participar dessa festa do casamento, da boda de Cristo? Não pode ser a noiva, não pode ser a convidada, porque a noiva não é a convidada no casamento. A noiva, o que ela faz? A noiva convida. Eu já vi algum casamento que fala, vamos chamar os convidados. Aí a noiva vai ser convidada? Não. A noiva é quem convida. O noivo convida e a noiva convida. Então, se a igreja é a noiva, a igreja está convidando. Ela não pode fazer parte desses que são chamados. Então, os chamados só podem ser todos os santos antes da igreja existir, antes de Pentecostes, que aconteceu em Atos capítulo 2. Todos os crentes, todos aqueles que foram salvos mediante a graça, pela fé, esses que nasceram, que se converteram ao Senhor antes da igreja nascer em Atos 2. Embora eles não sejam a noiva, esses que eram de Deus, filhos de Deus, antes da igreja existir, serão glorificados e reinarão com Cristo também no reino milenar, assim como a igreja reinará. Então, a igreja é a noiva pura e fiel. Jamais uma meretriz, como foi Israel, diz isso em Oséias capítulo 2. Assim a igreja é a noiva durante a festa da apresentação no céu. E então ela vem à terra para celebrar a ceia final. Quando vai ser isso? A festa? Milênio. Portanto que os chamados ou os convidados também incluirão os santos da tribulação e os crentes vivos em corpos terrenos no reino. Depois desse acontecimento, a nova ordem será inaugurada e o casamento se consumará. Apocalipse capítulo 21. Então aqui só um parênteses para entendermos essa questão do casamento, como será o casamento, em que fase nós estamos. Ainda estamos no noivado. Um outro sentimento que foi avultado pelo apóstolo Paulo, além desse zelo, daquele grande cuidado para a noiva se apresentar pura ao noivo, ele também fala de um grande receio, no versículo 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui um grande receio que ele tinha, o ataque às mentes. Por isso eu estou falando que devemos ter mentes fortes como crentes, com a intenção de dramatizar o perigo que ele estava vendo. Ele comparou o engano da igreja naquele momento com o engano que Eva sofrera no jardim do Éden.
E Eva falou assim, capítulo 3, versículo 13: a serpente me enganou e eu comi. Ela foi enganada e ela comeu, não passou no teste. E nós sabemos as consequências dessa falha, dessa desobediência. O que foi atacado em Eva? A mente. Ela foi enganada porque ele atacou a mente dela. A mente pode ser enganada facilmente. Tanto é que os ilusionistas, eles enganam a mente quando fazem seus truques. E é muito fácil enganar a mente. E tem alguns testes que algumas pessoas fazem e que levam as pessoas a acreditarem numa determinada coisa só porque foi induzida a fazer aquilo. Então a mente, ela pode ser enganada facilmente. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ele tinha um receio que pudesse acontecer com a igreja. O engano penetrou a mente de Eva a ponto dela negar a verdade da palavra de Deus. Aqui vemos o tipo de perigo enfrentado por eles então. As suas mentes serem desviadas do propósito de Deus, serem desviadas da devoção a Cristo, do alvo. A palavra traduzida aqui por mente é noemata. Essa palavra ela aparece 5 vezes, aliás 6 vezes no Novo Testamento. 5 aqui em 2 Coríntios. E a outra vez é em Filipenses. Ou seja, essa palavra só foi citada pelo apóstolo Paulo. E 5 vezes ele cita nessa epístola. No capítulo 2, versículo 11, ele usa essa palavra mente para falar dos desígnios de Satanás. No capítulo 3 e 4, para falar da cegueira espiritual, da cegueira mental, endurecimento do coração das pessoas. No capítulo 10, versículo 5, fala de levar cativo todo pensamento. Nós vimos isso no capítulo 10, para que todo pensamento tem que ser levado cativo para que possamos de fato obedecer a Cristo. E em Filipenses ele fala da mente que é guardada na paz de Deus e que excede todo entendimento. Então a mente pode ser enganada facilmente, mas a mente também pode ser corrompida facilmente. Continuando o versículo diz: assim também seja corrompida a vossa mente. A mente pode ser enganada e após o engano vem a corrupção, o desvio, os ensinamentos errados que ficam na mente. A mente deles estava sendo desviada pelos hereges que pregavam outro Jesus e consequentemente outro evangelho que não tem todos os elementos do verdadeiro evangelho. Uma mente corrompida pode se afastar de uma devoção sincera a Cristo. Diz o versículo que eles estavam preocupados que eles se afastassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E isso por causa do quê? Do despreparo da igreja. Uma igreja despreparada, ela pode não ter o cuidado correto, ela pode ser enganada facilmente e ter a mente corrompida. A segunda coisa que vemos aqui também é a tolerância da igreja. Além de despreparada, ela tolerava alguns erros. Versículo 4: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente, a palavra de novo aí, mente, o tolerais. Alguns comentaristas dizem que Paulo estava sendo irônico quando ele falou isso. Pois quando os falsos mestres chegaram a Corinto, eles foram recebidos com boa educação. Então eles estavam falando: vocês de boa mente aceitaram, abraçaram, o toleraram.
E o cristão não deve aceitar falsas doutrinas, não deve ser bem educado com pessoas assim. Na segunda epístola de João, ele fala que nós devemos ser mal educados com essas pessoas e nem recebê-los nas nossas casas. Nesse versículo podemos ver aí falsas doutrinas, um Jesus diferente, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, um espírito diferente, se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, um evangelho diferente que não tendes abraçado. Eles aceitaram e toleraram um falso evangelho com facilidade. A esse de boa mente o toleraram. Então a igreja estava despreparada, estava tolerando falsas doutrinas, e ela, como uma noiva, não deveria estar despreparada, porque a noiva deve estar esperando a qualquer instante a apresentação para o noivo. E como vai ser essa apresentação? A qualquer instante, porque a apresentação da noiva a Jesus Cristo não é quando ele voltar, e não vai ser algo iminente, que pode acontecer a qualquer instante. Então nós não devemos estar despreparados, nós não devemos estar tolerando falsas doutrinas. A igreja precisa então de alguém que a oriente segundo a palavra do Senhor. E isso nós vimos nos versículos 5 e 6, a importância aí de ter um ministro que oriente. Olha o que diz o versículo 5 e 6: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos os temos feito conhecer isto. No versículo 5, ele fala dos esses tais. Essa versão que nós temos aqui não foi bem traduzida, a NVI traduziu melhor esses tais, porque não expressa exatamente o que ele quis dizer, porque aqui, ironicamente, ele usou a palavra hiperlian apostolon. Hiperlian significa super e apostolon, apóstolo. Então tem duas palavras, onde está esses tais, é a palavra no original hiperlian, e hiperlian significa super apóstolo, ou super apóstolos. Certamente ele estava fazendo uma ironia aqui com aqueles que se achavam os tais, quando ele usou essa expressão. E ele usou ela só duas vezes também, só aqui, nesse versículo 5, e depois no capítulo 12, no versículo 11. Depois não usou mais. Então os súperes se apresentavam com reivindicações extravagantes, se colocando acima de Paulo, provavelmente acima dos outros 12 apóstolos também. E aí ele fala, em nada tenho sido inferior a esses superapóstolos. E aí o versículo 6, em nada inferior a esses que se dizem muito estudados, super estudados. Ele fala, mesmo que embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Certamente, ele tinha mais capacidade que eles, em termos de conhecimento teológico, mas ele também reconhecia que ele não tinha uma boa oratória, ele não falava bem, ele não tinha uma retórica profissional que os gregos tanto enfatizavam e estudavam e procuravam cada vez melhorar. Então, o apóstolo Paulo pregando e os superapóstolos pregando, você poderia ver a diferença, era enorme, porque eles eram profissionais em oratória. A pregação deles, ninguém ia dormir, todos iam ficar, eu quero ouvir mais, como que ele fala bem. Por quê? Porque eles eram peritos em oratória e cada vez mais estudavam sobre isso. E o apóstolo falou, eu não sou que nem vocês, realmente eu sou falto no falar, não falo bem como vocês, mas ele não era inferior a eles no conhecimento.
E com certeza os superapóstolos usavam a capacidade que tinham para enganar. Pode ver que esses que enganam, e todos os que enganam hoje em dia também, são aqueles que falam bem, que têm essa facilidade de falar e se comunicar. Eu, certa vez, tinha um primo lá em Rio Preto, um primo que ele apareceu do nada e subiu do nada também. Ele era de uma outra cidade, um dia ele apareceu lá e falou: sou teu primo. Eu falei: como você é? Aí ele falou, mostrou o nome da mãe, né, que era a irmã da minha mãe. Ele provou por documento que ele realmente era parente, eu não conhecia ele. E ele começou a ir na igreja. Ele foi na nossa igreja, chegou a se batizar, mas ele não gostou muito e foi para uma outra igreja. E nessa outra igreja, um dia ele chegou lá e falou assim: eu já posso ser pastor. Eu falei: mas por quê? Porque eu já sei falar tudo que o pastor fala. Eu sei expulsar isso, sei expulsar aquilo. E ele começou a falar sobre prosperidade e repetiu, parecia uma pregação mesmo daqueles pastores. Por quê? Porque ele decorou, eles falam sempre a mesma coisa e tinha que falar gritando forte, né, com uma boa apresentação. Automaticamente, se ele continuasse ali, logo ele teria uma congregação para ele, mesmo que ele não entendia nada sobre salvação e nem da palavra de Deus. Então os superapóstolos, eles desenvolveram tanto a comunicação que eles enganavam facilmente as pessoas. Mesmo o apóstolo Paulo, tendo um discurso simples, que foi o que ele disse em 1 Coríntios, ele falou assim: irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. O apóstolo Paulo certamente não fazia gritaria, certamente não procurava convencer as pessoas através de palavra e uma boa retórica ou oratória. Ele falou que ele tinha um discurso simples. A mensagem que ele pregava era uma mensagem verdadeira, era uma mensagem revelada pelo próprio Deus. Então ele não precisava fazer um show quando ele estava levando a mensagem, porque ele estava falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus que transforma os corações. Uma afirmação que os seus críticos não podiam fazer, que eles de fato pregavam a palavra de Deus. Então a expressão "mas em tudo" é uma referência aos 18 meses que ele passara ensinando a palavra a eles. Em Atos capítulo 18 nós lemos: Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra. 18 meses ensinando a palavra. Ele estava preocupado com os preparos da igreja, com a tolerância da igreja com falsas doutrinas. E por essas razões, como ministro do Evangelho, ele teve que até usar a insensatez de se autoglorificar para que eles pudessem atentar a mensagem que ele tinha para passar para eles. As conclusões que podemos chegar são as seguintes: nós não precisamos nos autoelogiar, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. A gente tem que deixar o Senhor, para o Senhor os elogios, e não nós. Nós precisamos lembrar que um dia vamos chegar no céu e podemos ouvir o Senhor: servo bom e fiel. Isso é o que realmente importa, não o que as pessoas estão falando. Então, não precisamos dos elogios das pessoas e nem precisamos ficar nos elogiando para mostrarmos quem somos. Mas infelizmente o apóstolo Paulo teve que se autogloriar por causa da insensatez do povo, por causa do despreparo, por causa da tolerância com as falsas doutrinas. Ele teve que fazer de acordo com o provérbio: responda ao insensato como a sua insensatez merece. Às vezes nós agimos assim e temos que agir assim. A pessoa está agindo com tanta insensatez, com tanta loucura, com tanta
a falta de temor a Deus, que temos que agir com ela como a insensatez dela merece. Não tem outra coisa para fazer. E é o que o apóstolo Paulo fez. Como nossa igreja pode ser considerada uma igreja pura, preparada para o Senhor, uma igreja que, a hora que Cristo vier a qualquer instante para ser apresentada para o noivo, ela está pronta, pura. Como que podemos? Hoje corremos o mesmo perigo de falarmos como Eva: a serpente me enganou e eu comi. A serpente é Satanás. Ele está aí, solto, atacando as nossas mentes, procurando desviar cada crente do alvo, automaticamente desviando os crentes, vai estar desviando a igreja, vai estar fraquejando a igreja. Ele está todo o tempo fazendo ataque às nossas mentes. Então, como podemos nos apresentar puros? Temos que cuidar das nossas mentes. Mentes fortes. A mente de todo crente é o alvo do inimigo. Já percebeu que todo problema que você tem começa lá na mente? Se você está com algum problema relacionado ao seu casamento, tudo começa ali na mente. Você está com problema financeiro, a mente fica te incomodando com todas aquelas coisas. Se você tem um problema de saúde, às vezes não é nem tão grave, mas a tua mente aumenta. Por que será que o alvo principal de Satanás é a mente? Porque a mente é a nossa lente para vermos as coisas. E às vezes é algo pequenininho, algo insignificante, algo que poderia ser resolvido com um simples perdão, por exemplo. Mas a mente fica lá, sendo atacada para que nós tenhamos uma outra reação. O inimigo pode fazer ataques diretos à mente. Isso é certo. Mas sabia que ele não faz ataques diretos? Sabia que Satanás é um dos que tem mais paciência, dos seres que mais tem paciência? Ele tem muita paciência. Ele pode demorar anos para trabalhar com sua mente, sabendo que lá na frente ele vai colher os frutos. Você fala: não, mas já faz 10 anos, 20 anos. Sim, ele tem paciência, ele vai construindo aos pouquinhos aquilo na sua mente, para que você futuramente reaja e haja como filho de Satanás e não como filho de Deus. Então temos que ter mentes fortes, porque ele tem paciência e ataca devagar, construindo fortalezas mentais. Eu já disse isso no capítulo 10, não há necessidade de ficar falando muito sobre essas fortalezas mentais, mas é uma realidade. Ele ataca as nossas mentes para formar fortalezas. Às vezes fica anos formando fortalezas em nossas mentes, para que possamos um dia achar que estamos fazendo certo, só porque estamos com a mente cauterizada com aquele erro. Aquilo ali está tão forte na nossa mente, que nós acreditamos que estamos certos. E uma vez que a mente acredita que está certo, quais são as atitudes? De acordo com a palavra ou de acordo com a mente? O que eu vou seguir? Os conselhos de Deus ou os conselhos da minha mente? Existem muitos tipos de fortalezas, vários tipos, eu mencionei isso já, mas vamos pegar uma para ilustrar. A fortaleza do perdão, por exemplo, a falta de perdão. O inimigo fica 10 anos trabalhando na tua mente, colocando o que fulano disse, o que ciclano disse, o que é isso, o que é aquilo, o que eu acho com relação ao perdão. E aí vai construindo um conceito. Para mim, perdão é isso. E eu não consigo aceitar isso.
E você vai construindo essa fortaleza, vai construindo essa fortaleza. Chega um dia, ele vai atacar, bem naquele ponto. E aí é a hora que, se você não tiver uma mente forte, ou uma mente que foi conquistada pelo inimigo, e a fortaleza está lá instalada, você vai reagir como filho do diabo, não como filho de Deus. Porque no caso do perdão, por exemplo, existe alguma passagem na palavra de Deus que fala que nós não devemos perdoar? Alguém pode me mostrar isso? Eu não conheço. Mesmo porque o perdão vem de Deus. Nós somos perdoados por Deus. Se tem alguém que não deveria perdoar ninguém, seria Deus. Nós só recebemos o perdão. Então não cabe a nós, de forma alguma, falar que não tem como perdoar, porque o perdão é algo divino. E quem é filho de Deus tem essa capacidade. Se não consegue, eu diria que tem dois problemas. Primeiro, porque não é filho de Deus mesmo, então não tem como perdoar. Você não provou o perdão de Deus? Se você não sabe o que é ser perdoado dos pecados, como que você vai perdoar o pecado de alguém? É impossível. Aí não precisa fazer fortaleza nenhuma na sua mente, é só porque você não é salvo mesmo. Agora, se você for salvo e não consegue perdoar, é porque o diabo trabalhou na sua mente com algumas coisas externas, não da Bíblia, porque não tem nenhum argumento bíblico para dizer que a pessoa pode não perdoar. Ele usou coisas externas, pessoas, qualquer outra coisa, para que a tua mente ficasse com aquilo. E aí, nesse caso, se for salvo, aí a solução é fazer aquilo que aconteceu no filho pródigo. A pessoa tem que provar da lavagem, tem que ser entregada para Satanás, ela tem que sentir a punição do mundo, ser disciplinado, para ele voltar e reconhecer o que é perdão de verdade e perdoar a todos os que têm ofendido. Não é essa oração que Jesus ensinou para nós? É o Pai Nosso, que muitos nós sabemos de cor. Assim como vocês foram perdoados, você tem que perdoar as ofensas das pessoas. Aí você fala, mas perdão, eu não sinto, eu não consigo sentir. Quem falou que perdão é sentimento? Perdão é uma atitude, é uma decisão que a pessoa toma. Eu nunca mais vou usar isso contra você. É uma decisão. Pronto, e acabou. Não é esquecimento. Deus não esquece nada. E mesmo assim Ele te perdoa dos teus pecados. Então aqui só fiz um parênteses para lembrar das fortalezas que o inimigo faz em nossas mentes. Para quê? Para nos desviar de Cristo, para nos desviar da devoção a Cristo. Pessoas que andam desviadas, que não fazem aquilo que é da vontade do Senhor, que não seguem a palavra do Senhor, não é devota a Jesus Cristo, não está andando com Ele e consequentemente está manchando a igreja. Aqui vemos que hoje não é diferente daquela época. Hoje pregam um Jesus, um Espírito, um Evangelho diferente que a maioria aceita e tolera, não é? Nós podemos olhar, tem muitos superapóstolos hoje em dia, e a maioria aceita esse outro Jesus, esse outro Espírito, e tolera com facilidade. Os Gálatas também tinham sido atacados pelos judaizantes, que perverteram o Evangelho de Cristo. Em Gálatas 1,8 diz: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue outro Evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, que seja nada. Por essa razão, é de suma importância que os crentes prestem atenção aos
pregadores do Evangelho. Qualquer apresentação de Cristo contrária à palavra deve ser rejeitada. Em nossos dias, temos muitos exemplos desses falsos apóstolos. E finalmente, podemos dizer que depois de ensiná-los pessoalmente, Paulo usou todos os recursos disponíveis para instruí-los. Ele diz aí no versículo: por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Depois de sair de lá, Paulo usou o que para instruir? Cartas, provavelmente pessoas que iam levar essas cartas, e ele falava para essas pessoas que ajudavam os outros quando chegavam lá. Eu até imagino que se fosse hoje todos os modos, Paulo usaria, além de pessoas e e-mails para substituir as cartas, ele usaria celular, WhatsApp, redes sociais, todos os meios para ensinar e edificar as pessoas. Todas as formas: pregação, aconselhamento, mensagens que nós podemos enviar por celular. Todas essas coisas são válidas para que as pessoas aprendam a servir o Senhor corretamente e tenham mentes fortes. Temos que nos unir em oração, como igreja, como a noiva que tem que ser apresentada ao noivo. Temos que nos unir em oração e estudo da palavra para termos mentes fortes, que não serão corrompidas e nem enganadas pelo inimigo. Se alguém está tendo problema, a sua mente já foi corrompida, a sua mente já foi enganada, o que devemos fazer? Nos unir em oração, nos unir em estudo da palavra, fazemos de tudo para que essa pessoa volte a devoção ao Senhor, porque nós temos que ter isso em mente: somos a noiva e devemos nos manter puros e fiéis a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que nós somos a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, e como noiva devemos nos apresentar puro. Devemos procurar todos os dias, nos preparando, nos fortalecendo, para que quando aquele momento chegar da apresentação, nós sejamos pegos de surpresa. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes, quer seja para iluminar, para receber o Evangelho, quer seja para iluminar, para edificação, para transformação, para mudança de atitude, arrependimento. E assim possamos, como igreja, honrar e servir o Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus,